paz, meus irmãos. Nós vamos começar então o nosso. ah, é um panorama bíblico do livro de Jó, né? Nós estamos no plano de leitura. Hoje, os irmãos que estão no plano de leitura, nós concluímos o livro de Jó e eu vou estar dando uma visão geral e discutindo um pouquinho dos temas de Jó e também respondendo perguntas que vocês possam ter acerca do livro de Jó. As perguntas que eu souber, eu respondo. As que eu não souber, a gente pesquisa e depois dá a resposta, mas eu espero que a gente consiga trazer um pouco de clareza sobre esse livro tão especial da Palavra de Deus, que nos conta uma história de fé única, única, né? O livro de Jó nos constrange. Eu tenho certeza que todos que estão acompanhando a leitura bíblica e chegaram até aqui, a se sentem constrangidos a ver o testemunho, a fé. A gente sempre fala da paciência de Jó, mas em alguns momentos a gente consegue ver ele não tão paciente assim. E a esperança é que no final dessa reunião nossa junto, o Senhor possa trazer uma revelação nova e fresca para os nossos corações. Vamos orar e a gente começa esse tempo juntos aqui. Amém. Valdir, meu irmãozão, você pode orar por nós, meu brother? Orar por esse tempo do estudo bíblico? Ora sim, pastor. Ora por nós. Vamos orar com o irmão Valdir. Senhor meu Deus, Pai, apresentamos nesse estudo bíblico ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos trazer entendimento, sabedoria, Pai, Sim, sobre Pai. a Sua palavra, Pai. Venha nós estamos aqui para te agradecer, Pai, pelo final de Amém. semana, por esse dia, pela essa segunda, Pai, e pelo esse grupo que está aqui, Pai, em estudo, e aqueles que Amém. não puderam estar, Pai, que o Senhor também venha Amém. trazê-los a entendimento e sabedoria nesse estudo nosso, Pai. Nós fazemos essa oração, Pai, em Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, amém, meu irmão. Obrigado. Meu irmão, eu vou fazer o seguinte modo de apresentação. Eu vou apresentar o livro. Se ao meio do caminho vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma objeção, façam. Se quiserem guardar as perguntas para o final também, não há nenhum problema. A gente vai caminhando assim. Eu não tenho problema de ser interrompido quando eu estiver apresentando. Como eu disse, é um panorama geral para a gente entender um pouquinho do livro de Jó e fechar essa primeira etapa aí do nosso plano de leitura bíblica dessas semanas que a gente leu até aqui. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Quero dar boas-vindas à Priscila, que já está aqui com a gente. Bom ter você aqui com a gente também, minha irmã. Vamos aqui. Vocês conseguem ver minha tela, não conseguem? Conseguem ver agora a minha tela? Alguém me responde aí, só para eu saber que estão vendo. Está funcionando, pastor. Agora Beleza, sim. beleza então. Então, ah, nós vamos estudar o livro de Jó, né? É essa a introdução do livro, né? O livro de Jó começa com essa informação. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é como que eu poderia dizer assim, a primeira informação que a gente tem sobre Jó, né? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? E algumas coisas interessantes sobre o livro de Jó, né? Uma introdução só para a gente ter algumas curiosidades. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, né? A datação dele varia em quase 500 anos, dependendo do comentarista, né? E de algumas evidências. Mas sabemos que ele foi ali um livro escrito no período patriarcal, né? Ali contemporâneo de Abraão, possivelmente, o livro de Jó. O livro de Jó não é de alguém que é um israelita ou ali da descendência de Abraão, é um livro de um homem de fé que é contemporâneo ali dos dias de Abraão. Ah, a gente não sabe ao certo quem escreveu Jó, né? O livro de Jó não foi escrito por Jó. Possivelmente a história do livro do Jó, a história, o testemunho de Jó, era um testemunho bem conhecido na região e alguém escreveu. E aí tem teorias que poderia ter sido escrito por Moisés, por Salomão, um outro autor desconhecido. Na verdade, é que a gente não tem ao certo essa, essa informação de quem é o autor de Jó. E Jó faz parte de uma literatura que a gente chama sapiencial, uma literatura poética, uma literatura de sabedoria. Ah, a literatura sapiencial na Bíblia, ela tem outros livros que são da mesma categoria, que é o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes.
que mistura um pouco das narrativas históricas com poesia, diálogos filosóficos. E no caso de Jó, vai falar bastante sobre a questão do sofrimento, justiça divina, e os temas que Jó vai tratar. Né? Assim, apesar do livro não falar claramente onde tudo se passa, a gente sabe que Jó é da terra de Uz e talvez é sobre isso que está falando, ali naquela região aonde Jó vem e mais à frente, quando a gente for falar dos amigos de Jó, a gente vai entender que os amigos de Jó vêm de regiões diferentes. ah, e Uz na Bíblia é um lugar conhecido, né? Algumas coisas sobre o propósito do livro de Jó, acho que isso é importante entender. O livro de Jó, assim, o grande propósito dele é abordar questões sobre o sofrimento humano, sabe? Justiça de Deus e fé em meio à provação. E o que Jó vai literalmente chocar é com a ideia da teologia da retribuição, que era muito comum na região aonde Abraão vai viver, Jó e todas essas pessoas. O que dizia essa ideia que muitos tinham? Se você sofre, é por culpa do seu pecado. Se você está passando algum problema, é por culpa de um erro que você cometeu. E o que, ah, o que Jó vai nos mostrar, né, é que a, a, a soberania divina ela ultrapassa o conhecimento humano. E esse vai ser o grande tema discutido. Como um homem justo sofre, né? E como a gente poderia também entender a partir do livro de Jó que a ideia de uma retribuição pelos nossos feitos não é também um assunto divino. Deus não dá coisas boas aos que são bons todo o tempo, não dá coisas ruins aos que são maus todo o tempo, porque a soberania e a grandeza de Deus é muito maior do que tudo isso. Tudo coopera para um plano muito maior. E Jó é um homem que confia nessa soberania. Jó é um homem que está passando apuros, vocês viram, né, na leitura de Jó, todos os apuros que Jó vai passar na vida pessoal dele, na vida familiar dele, na sua saúde, na relação com os amigos da onça, eu poderia dizer. Amigo só foi lá para titubear em cima do sofrimento de Jó. E, e Jó mantém o coração dele firme no Senhor, né? Duas coisas são bem especiais, né, em Jó. A primeira é esse texto, né, que para mim é um dos mais impactantes de toda a Bíblia, sem dúvida. Jó, depois de receber a notícia de tudo que está acontecendo, né, perdeu os animais, perdeu as suas riquezas, perdeu os seus filhos, e quando ele vê toda essa tragédia acontecendo, a Bíblia diz então que ele declara assim, né, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma das declarações, talvez as mais difíceis que alguém poderia fazer, ainda destacando a soberania de Deus. Jó vai terminar o livro dele assim como se inicia, fazendo uma outra declaração da grandeza de Deus, né? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É o que vai dizer o livro de Jó lá no capítulo 42. Um outro tema que vai ser debatido em Jó é a questão da justiça divina, né? A questão de perguntar se Deus é justo ao permitir que uma pessoa boa sofra, né? E se o sofrimento é sempre uma punição. Esses dois textos são bem importantes, né? Primeiro, a fala do próprio Deus a Jó, né? Porventura condenarias tu o meu juízo? Acusarias a mim para te justificares? Essa é a pergunta que Deus faz para Jó. A gente vai ver aqui ao longo do nosso estudo que Deus faz muitas perguntas para Jó, são em torno de 70 perguntas que Deus faz para Jó, mostrando a grandeza de Deus, né? E ainda sobre a questão da justiça divina, né? Ele que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. O que isso quer dizer, meus irmãos, assim, é que a justiça divina ela está além da nossa capacidade de compreensão, né? Ela está além da nossa capacidade de compreensão do que Deus tem para nós e da grandeza do seu propósito. Um outro tema de Jó também é a questão da fé no meio do sofrimento. E isso talvez
a, a maior beleza do livro de Jó são as suas declarações de fé em meio à dor, né? No capítulo 13, verso 15, ele diz: Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Né? E essa declaração de Jó é fantástica, né? E a declaração do capítulo 19, que para mim é também um desses textos que você caminha um pouquinho comigo, você já ouviu várias vezes eu citar, quando o Jó diz assim: ó, quem me dera que com pena de chumbo eu pudesse cravar na rocha o que eu vou dizer agora. Eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei com os meus próprios olhos, e como anela o meu coração por isso. Né? Então, mesmo em meio ao sofrimento, Jó mantém a sua fé e sua esperança em Deus. E um outro tema, que é parte do propósito do livro de Jó, né, o último, que eu acho que é importante destacar, é a questão da limitação humana. Né? Que o conhecimento humano são limitados frente à sabedoria de Deus. Né? Essa é a pergunta que Deus faz para Jó. Né? Aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Fazemos saber se tens entendimento. Né? E os teus dias serão como os dias do homem, ou são os teus anos como os anos do homem, né? Aí são perguntas referentes a Deus, né? Deus não está nas mesmas limitações ah, humanas que nós temos. Entendendo esse propósito do livro de Jó, aí a gente começa a entender o que está acontecendo na história dele, né? O que que, o que está passando na vida de Jó? Jó é um homem íntegro, né? Era o maior de todos do Oriente, um homem próspero, um homem que possivelmente a sua qualidade de vida seria algo que qualquer pessoa diria: esse é um homem abençoado por Deus. Mas esse homem íntegro, né, ah, ah, além da sua, vamos dizer assim, honestidade, era um homem temente a Deus. Né? O temor de Jó se mostra de diversas maneiras. Né? Esse homem era o maior de todo do Oriente, e essa questão de Jó estar sempre intercedendo sobre os filhos, para mim é uma outra lição sobre nós. Nós precisamos aprender sempre a interceder pelos nossos filhos, clamar a Deus pelos nossos filhos. É interessante essa fala de Jó, né, que talvez os meus filhos tenham pecado. Então, Jó tinha uma preocupação de que a sua família andasse em santidade, em caminho com Deus. E mesmo fazendo tudo certinho, a, a Bíblia vai contar de uma conversa que acontece no céu. E nessa conversa que acontece no céu, Satanás recebe o direito de tocar em tudo que Jó tem, né? E é interessante esse diálogo de Deus com Satanás. Eu acho que ah, isso gera em nós assim muita imaginação de como é isso, né? Talvez a primeira coisa que me chama a atenção é que o livro de Jó revela que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Às vezes eu vejo algumas pessoas crendo que a questão de céu e inferno, diabo e Deus, se trata de uma queda de braço e quem vai vencer. Não se trata disso, meus irmãos. O livro de Tessalonicenses vai dizer que Deus vai destruir o inferno, Satanás e todas as suas forças com um sopro da boca. Não se trata de um, não se trata de uma luta, de uma competição entre Deus e o inferno. Deus tem todo o poder. E, inclusive, Satanás só faz algo com a permissão de Deus. Também a gente pode ver em Jesus. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos fala assim: Olha, você não sabe que eu tenho um poder para tirar sua vida ou te liberar? E a resposta de, ah, de Jesus a Pilatos fala assim: Olha, nenhum poder foi te dado se não foi dado pelo céu. Então Jesus não estava ali porque ele estava preso, Jesus estava ali porque fazia parte do plano dele de nos salvar. Né? E Jó revela um pouco sobre isso. Né? E aí acontecem todas as tragédias na vida de Jó. Né? E ainda sobre a vida de Jó, ah, ela tem duas etapas. A primeira etapa é a etapa que se destrói toda a sua riqueza, seus bens e a vida dos seus filhos. E a segunda etapa,
que tem a ver com que tem a ver com a saúde de Jó. Jó, ele vai sofrer enfermidades grandíssimas, e talvez essa cena aí, que está até descrita, né? Eu tentei recriar as imagens usando inteligência artificial, né? Algumas coisas ficam ruins, outras ficam boas. Essa imagem eu acho que ficou muito boa. E que é Jó raspando as feridas com um caco de telha, né? Essa é uma imagem bem dura quando fala da saúde de Jó tocada. E aí tem a fala que é uma das falas talvez mais mal compreendidas da Bíblia, sabe? Já vi tanta gente usando essa fala de maneira equivocada, que é quando a mulher de Jó chega para ele e fala assim: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra, sabe? Essa fala de Jó, da mulher de Jó, é muito forte, é muito forte. E eu só te aconselho a não julgar precipitadamente. Essa mulher havia perdido seus filhos. Imagine, perder 10 filhos, perder todas as riquezas da família, ver o seu marido se definhando. É, é uma situação totalmente dolorosa para o coração dessa mulher, o que ela está passando. E o que Jó vai ensinar é manter a fé, né? É interessante que Jó não tenta consolar a mulher dele, ah, dizendo, não, vai ficar tudo bem. Não, ele fala assim, olha, não seja uma louca, não seja uma insensata, né? Se a gente aceita o bem que Deus nos deu, por que não vamos aceitar o mal, né? E é interessante que, ainda com essa pressão, Jó não pecou com os lábios. Eu sei que a piadinha mais clássica é que Deus tirou tudo e deixou a mulher porque sabia que ia ser mais um trabalho. Eu tô vendo a Grace rindo aí, né, Grace? Mas a verdade, É machista esse comentário, pastor. é o que eu digo. Não tô dizendo que eu concordo. Ao contrário, assim, eu acho maravilhoso a história de que a mulher de Jó esteve com ele a vida toda, durante os momentos mais difíceis, e estava com ele quando ele foi assim restaurado. Quando Jó chega nesse momento tão deplorável, meus irmãos, ah, é que chegam então os amigos de Jó. E a chegada dos amigos de Jó toma boa parte do livro de Jó, né? Se a gente pegar do capítulo 3 até o capítulo 37, que é a maior parte do livro de Jó, são os diálogos de Jó com os amigos dele. E a conversa de Jó com os amigos dele vão debater todos aqueles temas que foram aqueles propósitos que nós falamos. E a primeira coisa que me chama muita atenção é exatamente isso, né? Que quando os amigos de Jó chegam, eles ficam 7 dias e 7 noites em total silêncio, porque viam que a dor de Jó era muito grande. E depois que eles analisam a dor de Jó de forma tão grande, eles falam o que todo mundo pensava. E a primeira coisa que um deles vai falar, que é o Elifaz, né? Deixa eu buscar aqui nas minhas notas. Elifaz, que veio. Puxa vida. Elifaz, que veio, que era um temita, né? Da terra de Temã. Ah, a primeira coisa que ele faz, vai falar a Jó, é que Jó está colhendo o que ele plantou. Tudo que ele faz, vai falar, todos os argumentos que ele faz poderiam ser traduzidos por essa frase: Jó, você está colhendo o que você plantou. Se você está sofrendo, é porque você fez por merecer, né? E é interessante porque algumas pessoas, talvez desapercebidas, ao ler os textos dos amigos de Jó, pode pensar que não é isso que a Bíblia está ensinando. Na verdade, não. A gente vai perceber no livro de Jó que Deus é contra tudo que os amigos de Jó estão falando. E eles falam coisas muito profundas. Algumas coisas que eles falam são realmente sabedoria divina, não é esse o ponto. Só que ah, a vida de Jó mostra que não é culpa do erro de Jó. Se lembra lá, começa o texto. Era um homem íntegro, temente a Deus. Então, ah, ele vai usar uma série de argumentos para dizer assim, Jó, você está colhendo o que você plantou. E Jó, ele vai responder, ele nega que o seu sofrimento seja culpa do pecado, né? Esse versículo que eu separei é um versículo bem chave na defesa de Jó, para os argumentos que ele faz. Ele fala assim, olha, ensina-me e eu me calarei, mostra-me onde errei. Me mostra onde eu errei que eu vou me calar. Né? Jó tem tanta confiança
na fé e na vida dele, que ele fala assim, olha, me mostra o meu erro que eu aceito, né? E novamente, os diálogos entre os amigos de Jó e Jó, eles nunca conseguem contestar a defesa de Jó. Apesar deles não aceitarem, estão dizendo, Jó, você está fazendo isso porque, no caso de Elifaz, que é o primeiro, fala assim, olha, você está colhendo o que você plantou. E Jó fala assim, não, me mostra o meu erro. E aí vai intensificando as acusações. O próximo amigo, Bilbaldi, ele vai falar que Jó tem que se arrepender, afirmando que Deus não rejeita o justo e que os filhos de Jó morreram por causa do pecado deles, né? Então, o que Bilbaldi está falando é assim, Jó, entenda bem, se você se arrepender, isso vai passar. Você está sofrendo isso por causa do seu erro. Novamente, ele está julgando Jó e considerando Jó um pecador, né? Essa fala de Bilbaldi a Jó é muito dura, né? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Colocando na linguagem dos dias de hoje, do pastor Rafael, é mais ou menos assim que Bilbaldi falou assim: ó, seus filhos morreram porque eles aprontaram. É, e Jó, ah, ele vai responder a esse ah, argumento, e na verdade. A a Bíblia vai deixar bem claro que Jó não pecou, que não foi um pecado de blasfêmia contra Deus. Mas essa fala de Jó e o que Jó vai se defender a Bilbaldi, ele vai colocar que Deus o tratou de forma desproporcional. Ou talvez uma maneira mais dura de dizer isso, que Deus não foi muito justo com ele. Na verdade, é exatamente essa a condenação que Jó vai receber no final do livro. Ele vai ser chamado a atenção por isso. Jó vai ser chamado a atenção por essa fala com Bilbaldi. Quando ele fala assim, pois ele destrói tanto o íntegro como o perverso. E novamente, se lembra que eu disse que um dos temas é a soberania? O que está mostrando aqui é que assim, o que tira a vida de um homem? Alguém pode dizer, o câncer tira a vida de alguém, uma enfermidade, um acidente, a Covid. A Bíblia deixa bem claro, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram contados e terminados quando nenhum deles havia. Que não cai um fio da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Então eu sei que muitos dos problemas que pessoas sofrem, algumas vidas são ceifadas por conta dos seus pecados, por conta de uma vida desordeira, por conta do não cuidado pessoal, por muitas razões. Mas quem determina, quem dá o aval final para o início ou fim de uma vida é o Senhor, né? E novamente, às vezes por culpa do pecado, às vezes por culpa da maldade humana, por uma série de razões, né? A gente vê a maldade humana operando de diversas maneiras, mas é importante essa declaração de Jó para nós entender isso, assim, tudo, tudo, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle do mundo e de todas as coisas que acontecem. E aí, como eu disse, que vai se intensificando as acusações contra Jó, Zofar é o que é mais cruel nas suas falas, né? Zofar, ele é de uma região chamada Naamã, né? E quando Zofar vai falar com Jó, ele vai falar assim, Jó, sabe de uma coisa? Você, você deveria ter sofrido um castigo ainda pior. Ó, o que passou com você ainda foi pouco. Você imagine, vamos lá, meus irmãos, por favor, me ajude a pensar nisso. Um amigo vai visitar vocês, você perdeu um. Eu não vou nem colocar em plural, perdeu um filho, tá passando um câncer, tá passando uma situação terrível. E aí seu amigo olha para você e fala assim, olha, você tá sofrendo é pouco. Você devia sofrer é mais, né? É, o que passou com você ainda não é o suficiente. Você fez por merecer, né? E aí, ah, Jó, ele vai desafiar Zofar, sabe? Jó sobe o tom quando ele fala com Zofar. Ele fala assim: vocês são porventura os únicos sábios? O versículo seguinte eu não botei aqui na tela. Ele vai falar assim: eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm, não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Jó, tipo, joga
um super trunfo na mesa. Ele fala assim: olha, você está falando isso? Pera lá, eu sou tão sábio como vocês, ou ainda mais. E, e, e é interessante que no argumento de Jó, quando Jó vai declarar e vai argumentar com Zofar, principalmente, ah, o que ele apresenta, fala assim: olha, ah, como você vem me consolar com esse tipo de palavra? Sabe, é interessante que Jó usa muita ironia. Jó fala assim: rapaz, é esse o jeito que você consola uma pessoa? É esse tipo de palavra que você veio para me trazer ânimo? E quando o Jó termina a sua defesa para Zofar, surge um quarto amigo. Na verdade, a gente não sabe ao certo, né, se esse quarto amigo ele fazia parte desse ciclo tão íntimo de amizade de Jó, ou se ele era um dos sábios que estava ali mais próximos, ou era realmente um amigo, mas que se ficou calado toda a conversa, porque a Bíblia vai dizer que ele é um jovem, né? Eliú, ele vai falar que ele é filho de Baraquel, da família de Bus, né? Ele tinha linhagem aramaica, né? Da mesma linhagem que vai vir Abraão, e, ah, e ele começa a falar e fala assim: olha, eu me calei até agora porque vocês são os velhos aqui da história. E eu sou o mais novo. Eu fiquei quieto até agora, mas eu preciso falar algumas coisas com vocês, né? E a, a primeira coisa que ele vai fazer é falar assim: olha, vocês estão condenando Jó injustamente. Vocês não conseguiram um argumento sábio para condenar Jó. E é interessante isso, porque Eliú está ali no papel de colocar clareza. E tem várias coisas, meus irmãos. Aí eu preciso que vocês consigam imaginar essa cena. No contexto bíblico daquela região, um jovem não se referia assim, ou chamava a atenção de um homem mais velho. Não, não era uma coisa que acontecia. É interessante a Bíblia colocar toda essa riqueza de detalhes que Eliú é um jovem, que ele se cala, dando respeito aos mais velhos, mas ele vai puxar a orelha de todo mundo. Ele vai puxar a orelha dos três amigos de Jó e ele vai puxar a orelha de Jó também, né? E começando com os amigos, ele fala assim: olha, vi que não havia resposta na boca desses três homens. No entanto, continuaram a condenar Jó. É mais ou menos assim: olha, vocês não encontraram nenhuma razão, mas não deixaram de massacrar a Jó. E Eliú, quando ele faz isso, meus irmãos, ah, e- ele demonstra para os amigos de Jó a loucura do que eles estão falando, a loucura do que eles estão fazendo. Porque imagine vocês, os três amigos ali martelando Jó, todo mundo falando aquelas coisas terríveis a ele, e Jó tentando se defender de alguma maneira. E essa é a primeira crítica de Eliú, né, aos amigos de Jó. E ele segue também com uma crítica a Jó. E a crítica de Eliú a Jó é justamente por aquela fala que Jó falou, né? A primeira, assim, diz assim, ó: a ira de Eliú se acendeu contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Jó, não está certo dizer, sou justo diante de Deus. Aqui, meus irmãos, a gente vai pegar mais à frente Romanos, que vai nos declarar: não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Eliú vai dizer assim: tudo bem, Jó, você é um homem íntegro, você é um justo, mas ninguém é justo como Deus. E ele fala assim: olha, ainda o fulgor do sol, o brilho do sol, não consegue se comparar à grandeza de Deus. Então, para com essa bobagem de se achar o santarrão, sabe? O que Eliú vai mostrar para Jó, fala assim: Jó, entenda bem, ah, eu não concordo com o que os seus amigos fizeram até aqui, mas você também está errado. E novamente, entendam, no contexto bíblico daquela região da Palestina, é algo muito severo um jovem chamar a atenção de um homem mais maior. E Eliú ele vai dar quatro grandes ensinamentos, né? Os ensinamentos de Eliú aos amigos de Jó e para as nossas vidas, né? O primeiro, novamente, Deus é soberano. Longe de Deus esteja a perversidade e do Todo-Poderoso a injustiça. Deus é soberano, Deus é justo. A segunda grande lição que ele o dá é que sofrimento às vezes pode ser um instrumento de disciplina de Deus, né? O que ele vai propor é que
o sofrimento às vezes é um processo qual Deus usa para curar, para transformar, para trazer alguém. Não é bíblico aquela frase: quem não vai pelo amor não vai pela dor, porque tem gente que não vai nem pelo amor e nem pela dor. Mas é fato que a dor, o sofrimento, ele nos ensina, ele nos molda, ele transforma o nosso caráter, né? Aqui o texto vai dizer assim: se forem presos em correntes e amarrados com cordas de aflição, então Deus lhe declara o que fizeram, as suas transgressões e quanto se mostraram arrogantes, né? Então ele fala assim: olha, o sofrimento ele quebra um pouco a arrogância humana. Eliú vai dar mais outras duas lições, né? A terceira é que Deus é transcendente e incompreensível, né? Atenta para as maravilhas de Deus. Sabe como Deus as opera e faz resplandecer o relâmpago da nuvem? Ele fala assim: olha, Deus é tão grande, ele é incompreensível. O ser humano é incapaz de compreender totalmente os caminhos de Deus. Eliú fala assim: olha, vocês estão tentando aí definir Deus. Deus está acima de toda a ciência, acima de toda a sua consciência, possibilidade, sabedoria. Deus não pode ser limitado. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus não pode ser encaixotado. Deus é infinitamente maior e superior a tudo que nós imaginamos ou pensamos. O que para nós pode ser loucura, é para Deus o caminho a qual ele está trilhando é algo muito maior. E a última das lições, né, é que a glória de Deus tem que gerar em nós reverência. O que Eliú vai dizer assim: olha, Deus é tão grande, então não cabe questionamento. O que cabe a nós é se derramar na presença de Deus e aceitá-lo como ele é. Meus irmãos, talvez esse seja talvez um tema tão importante, talvez valeria a pena fazer um estudo bíblico só sobre os ensinos de Eliú, porque me irrita quando eu vejo as pessoas fazendo aquelas orações de declaração. Eu sigo alguns perfis de Instagram que mostra lá loucuras que acontecem em igrejas, e às vezes aqueles meninos ou gente velha fazendo umas profetadas e falando umas bobagens e zombando, assim. é, Aquilo me. Algumas coisas são engraçadas, mas ao mesmo tempo gera irritação na minha alma, que eu falo assim: gente, vocês estão brincando com Deus Todo-Poderoso. E assim, a- 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 eu lembro da conversa do ladrão da cruz com o outro ladrão. Ele fala assim: "Não, você não teme a Deus? A gente está pagando aqui pelo nosso erro, mas você não teme a Deus?" Assim, às vezes essa é a pergunta que deveria ser feita a todas as pessoas: você não teme a Deus? Olha o tamanho de Deus e olha quem nós somos. Quem sou eu para poder ficar aqui discutindo com Deus? Sabe, meus irmãos, vou ser bem sincero: eu não tenho paciência com criança pequena que debate boca com pai e com mãe, sabe? Criança pequena que bate boca com pai e com mãe já é uma coisa que a gente não deveria tolerar, né? Filho é para obedecer. Quanto mais diante de Deus. É por isso que Eliú vai dizer, né? O Todo-Poderoso é grande poder e a ninguém despreza porque é grande em justiça. Eliú vai falar coisas maravilhosas sobre a grandeza de Deus. E quando eles estão no meio dessas declarações, Deus vai reaparecer para eles. E esse momento é um momento grandioso da Bíblia, assim. Porque quando Deus se revela, ele vai confrontar Jó. Eu coloquei uma versão aqui, que eu acho que é a nova versão internacional. Eu mesclei as versões, mas eu acabei de ler aqui agora, eu prefiro a outra versão. Mas eu vou ler essa que está escrita aqui. Diz assim: o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: quem é este que obscurece o meu conselho com palavras e sem conhecimento? Prepara-se como homem. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu gosto de uma outra versão, que é a mais antiga, que fala assim: siga os seus lombos. Na versão Pastor Rafael dos dias de hoje diz assim: olha, se apruma como macho que agora você vai ter que bater boca comigo. O que Deus está falando com a Jó, fala assim:
eu vou te responder. Eu vou conversar contigo. Jó, ao longo de todo o livro, dependendo da interpretação, vai chegar a 30 perguntas. Entre 20 e 30 perguntas, Jó faz sobre por quê, e perguntas que ele faz para Deus. Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Ao contrário, Deus vai fazer 70 perguntas para Jó. Quando a gente olha as perguntas de Jó, ah, ah, eu separei só algumas aqui. Ele vai perguntar assim: por que eu não morri antes de nascer? E essa primeira pergunta tem a ver assim sobre: será que a minha vida tem algum valor? Né? Alguém poderia perguntar o mesmo para uma criança que nasce com hidrocefalia ou alguém que passa um câncer. Ah, será que é um erro? A minha vida é um erro? Essa é a pergunta que está intrínseca no Jó. E eu sei que tem muitas pessoas que se fazem essa pergunta. Será que a minha vida tem um propósito real? A segunda pergunta, na verdade, são muitas perguntas de Jó, mas essas que eu separei, né? Por que concede Deus luz ao homem cujo caminho é oculto? E essa pergunta tem mais a ver assim: será que Deus se importa comigo mesmo? Essa é a pergunta que Jó está fazendo. Será que Deus está se importando comigo? A terceira pergunta que eu separei é assim: quem dera soubesse onde encontrar Deus para que eu pudesse apresentar a minha causa? E essa terceira pergunta de Jó assim: será que Deus ouve o que eu estou orando? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que Deus ouve o meu clamor? Será que vale a pena clamar a Deus? E Jó continua perguntando, né? Quem é o homem para que o engrandeça, né? E a pergunta de Jó ainda é essa assim: será que Deus realmente é esse que move as peças, que levanta, né? E a última das perguntas é: por que me consideraste o teu alvo? Assim, por que isso está passando comigo? Por quê? Por quê? Deus não responde nenhuma dessas perguntas. Ele revela o seu poder a Jó. E aí, nas 70 perguntas que Deus faz a Jó, eu separei também cinco. Né? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? A primeira pergunta mostrou assim: Deus é o Deus criador. E ele continua dizendo: você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e a sacudisse dela os ímpios? E nas, nas perguntas que seguem, Deus vai mostrando a sua grandeza, o tamanho do seu poder. Né? Você pode atar as cadeias dos sete estrelas ou soltar os laços do Órion. Ele fala assim: você tem a capacidade de mover as estrelas? De prendê-las? Você pode levantar a tua voz às nuvens para que a abundância das águas te cubra? Né? Você tem o controle sobre a chuva? Você tem condições de determinar quando cai a chuva ou quando deixa de cair a chuva? Né? Deus vai perguntar ainda para Jó, né? Você sabe qual é a época dos partos das cabras montesas? Ou, graças à inteligência que você tem, é que o gavião alça voo e estende as asas rumo ao sul? Ele fala assim: olha toda a natureza, olha os animais, tudo que eles vivem, tudo que eles fazem. Você tem a capacidade de fazer alguma coisa nisso? É interessante que nessas perguntas de Jó que Deus fala assim: olha, o Leviatã, que era o monstro mais temido do imaginário bíblico, ele fala assim: olha, Deus brinca com ele. E quando Deus demonstra toda a sua grandeza, ah, já faz a confissão que é para mim o tema ah, aonde a palavra de Deus quer nos conduzir. Bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E, e o que acontece daí em diante é ainda algo tremendo da parte de Deus. Deus vai repreender os amigos de Jó. Ele vai dizer assim a eles: olha, minha ira se acendeu contra ti e os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto. E é muito interessante o que Deus vai fazer com os amigos de Jó. Fala assim: olha, vocês falaram coisas sabendo que era errado. É bem interessante isso, porque é isso que está na entrelinha. Aqueles amigos, eles queriam ganhar discussão e não honrar a Deus.
E isso fica um alerta para todos nós. A nossa vida não significa ganhar discussões ou nos fazermos certos ou vencermos batalhas humanas. É honrar e glorificar a Deus com as nossas palavras. E o que Deus faz com os amigos de Jó, meus irmãos, deve ter sido bem difícil para eles. Porque ele manda eles lá pedirem para Jó orar por eles. Deus fala assim: ó, vou perdoar vocês se Jó orar por vocês. E imagina vocês agora, só imagina, vocês passarem, a gente não sabe ao certo dias, quanto tempo isso passou, quanto tempo isso levou, mas o fato é que durante muito tempo, Jó ouviu esses três amigos dizer: olha, você está colhendo o que você plantou, você tem que se arrepender, olha, o que você está sofrendo ainda é pouco. Zombaram ali da morte dos filhos dele, foram tão duros com Jó, e agora esses três amigos vêm e pedem para Jó orar por eles. Ah, talvez alguém se atreveria a dizer assim: a oração deveria ser mais ou menos assim: Senhor, extermina ele, joga raio nele. Mas não é isso que Jó faz, não. Jó ora com misericórdia. E, e isso é o processo da restauração de Jó. A restauração da vida de Jó começa em ser obediente a Deus. O Senhor aceitou a oração de Jó pelos seus amigos. E a Bíblia termina dizendo que o Senhor restaurou a vida de Jó em tudo aquilo que ele havia perdido. Deu filhos, filhas, bens. Ah, e o que fica para nós sobre o livro de Jó, meus irmãos, que é o que eu gostaria de passar para vocês, e eu termino aqui, a minha fala é que ah, o Senhor nos chama uma vez mais a confiar plenamente nele. Pegando lá as quatro lições de Eliú, né? Deus é justo e soberano. Ah, às vezes, algumas coisas que passam em nossas vidas são disciplina. A Bíblia vai dizer que, como um pai que ama o filho e disciplina, assim o Senhor conosco. Quem não é pai não disciplina. Que não é pai deixa o filho de qualquer jeito. Deus disciplina, chama atenção, puxa a orelha, nos coloca no rumo, porque Ele nos ama. Ele não quer ver a nossa vida caminhando em direção ao pecado distante dele. Que Deus é totalmente maior do que tudo que nós podemos imaginar. Ele é incompreensível. Ele é grandioso e por isso ele é tão grande, ele é digno de toda a nossa reverência, de toda a nossa adoração. E nós aprendemos com Jó também de que ah, a vida passa, às vezes, algumas situações difíceis. O Senhor Jesus, sendo Senhor e Rei, que criou todas as coisas com o sopro da sua boca, com as palavras que saíram da sua boca, que veio nessa terra para nos trazer esperança, mensagem de amor e salvação, ele morreu na cruz. E ele vai deixar uma mensagem para nós: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci. Então, o sofrimento às vezes vem, mas a diferença de Jesus, nós nunca estamos sozinhos. Sempre podemos contar com cuidado e com o favor de Deus. E que a nossa compreensão às vezes é tão limitada e o plano de Deus é muito maior. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que na nossa boca e nos nossos lábios possa haver a mesma declaração que houve na boca de Jó. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus Amém. abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém. Alguma pergunta ou muitas perguntas? Hum. Ao final de cada livro, o senhor vai dar esse estudo? Talvez seja uma boa pergunta para vocês. Como que foi para vocês esse panorama? Gostaram? Eu Também? gostei. Muito Eu bom, gostei hein? também. Nossa, Muito bom, porque, nossa, as perguntas que eu tinha para fazer, eu até já dei uma pesquisada também, é o que o senhor acabou de falar. Quanto tempo isso levou? Não mostra, né? Não fala. Não, Ou, não deixa claro, mas se a gente é, levar em consideração que eles ficaram 7 dias em silêncio, e essas discussões, isso pode ter durado dias, é, discussão entre ele e seus amigos. É claro que a Bíblia ali só coloca as falas mais diretas, né? Mas é importante entender isso, que os três amigos de Jó estão ali massacrando ele
Ô, E vou tentar pastor, resumir um pouco, né, quais são os argumentos deles e o para senhor Jó. falou, né, que a mulher dele teve o tempo todo com ele, só que não fala mais dela, quando estavam os três amigos ali, não falou mais dela, né? E não Eu até fala antes. fiquei, eu até pensei, falei, será que foi ela que teve, ele teve mais filhos e filhas com ela mesmo? Olha, se fosse com uma mulher diferente, a Bíblia Tinha citaria. falado, né? Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu creio que sim, e tudo me leva a crer que sim, porque pare para pensar o seguinte, assim, a restauração é da família de Jó, né? Então, assim, é, novamente, a gente não tem muito o entendimento do que aconteceu com a mulher de Jó, porque a Bíblia não conta. O que conta para mim, e aí é só uma palavra aos homens, né? Para as mulheres Uhum, também, mas assim, é que naquele momento, Jó foi um sacerdote do lar da casa dele. Isso é muito importante para falar sobre isso. Naquele momento, ela está questionando a fé de Jó, e Jó fala assim: não, eu não vou deixar de crer nesse Deus, né? E é tão importante hoje os homens tomarem essa postura de serem sacerdotes do seu lar, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho batido sempre, sabe? As nossas igrejas no mundo inteiro são em grande maioria sustentadas por testemunhos de muitas mulheres. O número de mulheres na igreja são maiores do que de homens em todo lugar. Mas Deus deu uma responsabilidade única para que o homem seja sacerdote da sua casa, que puxe a sua família na direção do Senhor. E como é diferente quando o homem assume essa responsabilidade e leva, porque a conversa de Jó com ela, ele está resgatando a esposa dele. uhum. Ele está trazendo a esposa dele daquele lugar de dor e de raiva, de ira contra Deus, por uma razão. Ele chama ela a razão, fala assim: olha, desperta, pera lá. Chamou ela de louca, né? É exatamente essa fala, louca, insensata. Deus nos deu coisa boa, você não vai aceitar o mal também? O que ele está fazendo ali não é, como que eu posso dizer, espizinhando na dor e no sofrimento dela, mas falando assim: olha, ah, ah, a gente não pode deixar de crer, a gente tem que seguir Não tá crendo. culpando Deus, né? Não tá culpando Deus. Jó não culpa a Deus, né? E é interessante que a repreensão que Jó leva não é por conta de pecado de blasfemar contra Deus, é nada. É só ele se achar o bonzão das oito. Ele E era um reclamar, né, canarinho, algumas vezes. como Ma- Rosa? E reclamar algumas vezes, né? Naquela Ah, situação, quem é Mas que não o, pelo amor reclama? de Deus, mas, até eu mas o, li- reclamaria. mas o livro já não fala que não começa falando que ele era um homem bom e justo, já começa falando, acho que também. O autor, Exatamente. o autor ele já enche a bola dele. De repente foi até ele escrever esse livro. Mas, o Grace, para pensar na discussão que há no céu. É Deus que se gaba de Jó. Olha o meu Entendeu? servo Jó lá, ó. Homem íntegro. Ele que Ah, falou pro diabo. foi. Aí o diabo falou, imagina, porque Pastor, tem um ele tem podcast tudo. só sobre o livro de Jó, eu não lembro quem que era o pastor, excelente. Ele fala que a questão de ser rico era sinal de ser abençoado por Deus. Ele estava Uhum, explicando a questão de você ter dinheiro. E quando você entrava na pobreza, era como se Deus tivesse amaldiçoado. Essa é a interpretação da época. Muito bom estudo, só sobre Jó. E é exatamente por isso que o livro de Jó está ali. Para mostrar que essa interpretação é uma interpretação humana e não divina. Riqueza não é sinal de que eu sou alguém mais abençoado por Deus, e pobreza não é sinal de que eu sou alguém mais amaldiçoado por Deus. É por isso que dá espaço hoje para essas teologia maluca da prosperidade. Se você der uhum, algo para Deus, você vai receber algo em troca. Porque vira uma transação comercial. E quando você vai para o livro de Jó, isso cai por terra. Você uhum, não tem como defender uma teologia da prosperidade se você manter o livro de Jó na sua Bíblia. Porque o que o livro de Jó vai nos mostrar é que, mesmo na pobreza, Deus estava com Jó, e mesmo na desgraça ali que ele está sofrendo, ele manteve firme a sua fé. Então, Ele assim, irou, mas não pecou, né? exatamente. uhum. Reclamar, reclamou. Porque, assim, tem É. uma reclamação de Jó que, assim, fala assim: ah, Jó. Mas aí também, meus irmãos, eu não consigo me colocar no lugar dele. Nem eu. Eu gripado, eu já fico, assim, É. reclamando de tudo. Imagina com tudo que tá passando Imagina ali. perder os filhos todinhos. Nossa, deve ter sido horrível. É, Eu meus falo muito para os irmãos, meninos aqui em casa. eu ouvi Eu uma falo, coisa uma eu. vez. Eu ouvi uma coisa uma vez que eu achei bem interessante. Quando alguém perde os pais, ele é órfão. Quando alguém perde o marido, a esposa, ele é viúvo. Mas não existe uma palavra para quando você perde um filho. É uma coisa tão
indizível e tão Ah, antinatural. interessante, né? Pastor, mas Deus me deu, sabe, tanta sabedoria, porque quando meu filho faleceu, o Kinka ficou desesperou demais. E ficava chorando, chorando. Eu cheguei para ele, acho que na segunda noite, porque demorou, né, para ele vir para cá. Eu falei para ele, eu lembrei dos livros de Jó e falei para ele, falei, Deus nos deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Oh, Senhor. Rosa, glória a Jesus pela tua. Acalmou o coração dele. Pastor, eu com o coração despedaçado, imagina. É, Despedaçado. Mas eu cheguei e falei isso para ele. E olha, Rosa, Porque, fez esse comentário e nem me lembrei do que passou na sua vida, minha irmã. não, a hora que já leu isso daqui, eu já lembrei. A hora que apareceu um texto ali, né? Deus deu, Deus hum, levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu lembrei na hora do que eu Obrigado, tinha minha irmã, feito por com ele. compartilhar esse testemunho. não é Mas natural, eu, né? Perder um é, Não filho. é mas, natural. entendeu? Deus me deu tanta força, glória ao Senhor, por isso que eu me apego ao Senhor a cada dia, não perco um estudo. E falei para o Guimar, que aquele estudo de domingo foi, não sei se alguém gostou como eu, porque eu Eu gostei gostei demais, demais. gostei demais, Demais. Eu cheguei para ele e demais, falei, demais. Guimar, foi um Foi dos uma bênção. melhores estudos esse que você deu. Foi uma Foi bênção. muito bom. O pastor Foi. Aguimar, ele tem estilo professorzão, não tem, gente? Tem, ele é Quando ele vai professor. falar, ele coloca a capa de professor. É muito bom. É muito É, bom. Deus usa ele na escola dominical. Não, foi muito Foi bom. muito bom. Muito Foi bom. Foi. excelente mesmo, achei que foi excelente mesmo, muito Foi bom. bom, Muito bom, também muito bom. gostei. Foi muito bom mesmo. E vai pregar mais, em nome de Jesus, ao longo desse ano. Mas então, e a minha pergunta, cada final de livro vamos ter, né? Um estudinho assim. Vocês me dizem, se vocês Tem quiserem, que eu ter. faço. Não vou Queremos. mentir, Aí deu trabalho. eu participo. Foi Ah, excelente, começou, pastor. pastor. Mandei começar. Começou, agora tem que ser São todos os só finais de 39 livro. livros que tem que fazer, né? Eu sou mais fã desses estudos que da mensagem. Eu adoro esses estudos, mas tá Ó, o bom. que eu posso combinar com vocês, assim, de temporadas a gente faz, mas eu gostaria muito que a gente tentasse usar mais o aplicativo. Não, Não, eu tô usando temporada não, direto. pastor. Cada livro. Eu Fica tô com até preguiça, não. adiantado. Aí Só tem que que, funcionar meu aplicativo, porque não tá Não, porque na verdade a gente está lendo a Bíblia, meus irmãos, em ordem cronológica. me acusando aqui. Então não vai ser livro by livro, né? Livro por livro. Ah, Ah, tá. a gente vai, principalmente quando a gente Pastor, chegar ali em Reis, a gente vai. pastor, Oi, Haroldo. só perguntou sobre o negócio algumas perguntas. Eu queria Claro, saber, assim, da parte de. Primeiro, só uma consideração. Eu acho que o Jorge tem que rever seus amigos, né? Que só tinha 4 amigos da onça, né? Um arrogante e os três, o outros outro 3 não é. ali. Não, mas o o quarto Eliú, eu vou dizer que eu fui o mais é bonzinho. arrogante. Para mim, o quarto é super arrogante também. Então, os amigos ali foi meio, para mim, Haroldo, né? Né? Cada um tem o seu jeito de pensar, mas eu acho o quarto ali show de. Só que é o seguinte, pastor, qual o seu entendimento quando Deus falou assim? Então, os filhos, houve uma reunião com os filhos de Deus, e ele falou assim, uma palavra bem, bem pequena ali, e também Satanás. Uhum. Por que que Satanás, que rodeava a terra, né? Ele rodeava para ver se está tudo certinho, se tudo está dando da vontade dele. Ele apareceu nessa reunião assim de pé neto. O que que Deus permitiu que ele fosse até os céus? E Deus falou assim, e também, com certeza é uma ironia, né? E também, né? É igual fazer aquele fulano de tal, veio todo mundo, mas e também aquele cara lá que enche a Penetra. paciência. Então, foi uma ironia que ele disse, né? Mas por quê? Ele apareceu e depois disso, Deus falou assim, no assunto, ele falou assim, mas você tá vendo meu servo Jó? Do nada, ele falou assim, do nada, ele falou, Uhum. por que meu servo Jó? E é interessante porque O que que assim, você... a gente tem a revelação divina para o autor que vai narrar essa história do que está acontecendo ali no céu e tudo. Depois me lembre só de voltar na questão de que a gente não vai fazer a ordem cronológica, tá bom? Eu vou voltar àquele assunto, Uhum. mas quero responder essa pergunta do Haroldo primeiro. Então, para mim, a gente precisa olhar para a Bíblia como um todo. O que a gente não consegue entender num texto, a gente precisa entender na Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo vai falar sobre a questão do mundo espiritual. A gente tem a história clássica de Daniel, que a oração dele é atrasada porque há uma batalha no plano celestial. Isaías, quando vai falar sobre a queda de Satanás, né, que é o texto
ó tu que era estrelas da manhã, que cai, e que leva um terço do brilho. Então, assim, você tem um terço das milícias celestiais que caem com Satanás, que se rebelam com ele, e a gente não tem ideia do que isso significa em números. Mas uma das coisas que a gente pode aprender com a Bíblia como um todo é, primeiro, que Satanás não é onisciente. Satanás não tem o conhecimento de todas as coisas. Ele não tem a capacidade de ler os nossos pensamentos. Satanás, ele está vendo. Uhum. A segunda coisa é que Satanás não é onipresente, ele não está presente em todos os lugares, né? Então, o diabo, o capetão, ele não está ali, ele tem os seus enviados, os seus demônios que estão tentando infernizar, nos distrair, nos tirar do propósito, mas ele não tem o poder de Deus, e essa seria a última coisa, né? O Deus Todo-Poderoso. E que para mim me chama muita atenção dessa discussão é Satanás não ser capaz de fazer nada sem autorização divina. Quando a gente vai ver lá no livro de Gênesis, eu não fiz o estudo, não incluí no estudo de hoje os 11 primeiros capítulos, que eu acho que precisava fazer só um zoom desse para os 11 primeiros capítulos, que foi muito bom os 11 primeiros capítulos, tem muita lição ali. Mas a consequência do pecado é a morte. Então, assim, tudo que vai morrendo é consequência do pecado. Por que eu vou dizer isso? A, a morte está operando em nossas vidas por conta do pecado. Mas a ação do inimigo das nossas vidas, ela não se dá assim, como se Satanás pudesse ultrapassar a vontade de Deus, né? E ainda para mim, sobre essa questão do discurso celestial e de tudo, para mim é uma forma. Você lembra que eu disse para vocês no início? O livro de Jó é um livro de sabedoria. Para mim é a forma poética que o autor quis escrever para contar exatamente isso. O fato de Satanás ter recebido a liberdade de tentar afrontar a fé de Jó, de desanimar o coração dele, né? Então, é escrito dessa maneira de forma poética, como o livro todo é em forma de poesia, poesia hebraica. É claro que quando traduz para português, eu traduz para o inglês, ele não consegue manter a mesma estrutura, mas a maneira de se escrever em hebraico, às vezes fazendo rimas, iniciando uma série de textos com diferentes letras do alfabeto, tudo isso a gente perde na tradução e a gente às vezes não consegue perceber, mas o livro todo ele é poético e ele é escrito dessa maneira justamente para dizer algo. É, o inimigo tentou abalar a fé de Jó e fracassou, né? Jó é um homem que se manteve íntegro do início ao fim. E o maior erro dele foi se realmente achar tão justo, e por isso ele recebe uma repreensão, e ele, uma vez mais, declara a fé e a esperança dele no Senhor. Então, para mim, é isso, Haroldo. Assim, a Bíblia, quando fala das regiões celestiais, fala de coisas que nós não conseguimos compreender. Mas o que, para mim, acontece é que existe sim um mundo, uma batalha, como vai dizer lá Romanos, né, as regiões celestiais que vão além da nossa capacidade de compreensão e que nós devemos nos apegar mesmo a Deus, né? Um dos textos bíblicos que eu gosto que fala assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. É interessante pensar nisso, desses mensageiros de Deus que nos guardam, que nos protegem, que estão conosco. Então, para mim tem a ver com esse mundo espiritual que é revelado um pouquinho para nós. Assim, é como se abrisse a cortina e a gente pudesse ver um pouquinho nesse texto. Mas aí, infelizmente, chega um momento que a gente tem que usar Romanos 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as ocultas pertencem a Deus. A gente pode supor uma série de coisas, mas a Bíblia ela não explica. A E Bíblia não não. tem jeito de traduzir cada parágrafo, né? Pegar um parágrafo e tentar por que que ele falou assim, né? É porque é um contexto, né? Não tem jeito de traduzir parágrafo por É, parágrafo. a, O que a- aconteceu naquele momento. a regra de interpretação bíblica é que a Bíblia explica a própria Bíblia. A gente É. sempre tem isso no coração. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você tem alguma coisa que você não entende, você precisa ir na Bíblia como um todo. Primeiro no texto, ali no contexto, o que está antes, o que está depois, e depois na Bíblia como um todo. O livro de Jó não foi escrito para explicar o que acontece no céu. Foi escrito para explicar de que a história foi registrada para nós para explicar de que a retribuição, essa teologia da retribuição não é uma verdade.
né? Deus não age dessa maneira humana, de dar para quem é o bom e retirar daquele que é o ruim. Deus não age dessa maneira. Eu não sei se eu consegui te responder completamente, aluno, mas para mim é isso. Ali é só uma levantadinha do céu para poder entender um pouco do que está acontecendo. E novamente, quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, a gente vê, por exemplo, quer ver um testemunho bem interessante sobre céu e terra? A gente vê no livro de Gênesis, de Gênesis, me perdoe, de Mateus, Marcos, Lucas, falando do nascimento de Jesus, principalmente Lucas, ah, que eles fogem para o Egito e vão. Lá em Apocalipse, capítulo 12, vai falar sobre o mesmo evento. E vai usar outros termos, vai falar assim que o dragão se levantou e que tentou se lançar contra a mulher. É o nascimento de Jesus narrado do mundo celestial, que vai mostrando ali o inferno se levantando e tentando destruir Jesus e usando ali Herodes para mandar matar os inocentes e Jesus fugindo para o deserto. Tudo isso está acontecendo ali e assim a gente tem um plano divino, um plano natural que a gente vê a história ali de Lucas contando como que foi o nascimento de Jesus, Jesus nascendo, indo para Belém, fugindo para o Egito. E a gente vai ver lá em Apocalipse um pouco do que aconteceu no mundo celestial, que foi toda aquela a, coisa grandiosa que é narrado ali em Apocalipse para a gente poder ter uma ideia de que assim as coisas no plano presente têm um impacto ou acontecem coisas muito maiores que nós não somos capazes de ver ou compreender. Pastor, Pastor, eu pergunto não, depois, pode ir. Você primeiro. Pode ir. Pode Pode falar. falar, Haroldo. não seria, é assim, é porque como logo abaixo ele fala assim, não há outro servo como meu servo Jó. Não sei se você lembra, assim, você vai lembrar essa passagem que quando Deus ia destruir Sodoma, aí perguntou para Abraão, né? Abraão falou Abraão, assim, se tiver 30 não destrói, se tiver 20 ele foi diminuindo. Não, então se tiver 20 eu não vou destruir, se tiver 10 não vou destruir. Então, não seria uma coisa assim que, como ele falou logo abaixo, que porque o mundo já é maligno, né? Então, quer dizer, o mundo, o inimigo é o dono praticamente do mundo, da Terra, né? Da Terra, né? Pelo menos assim, o mundo ele jaz no maligno, com a já é palavra de Deus. maligno. Ok, exato. E eu não sei se, né, fazendo essa analogia desses dois, colocando esses dois em paralelo, como Deus não ia destruir, se tivesse um servo dele, pelo menos, ele falou, não vou destruir. E, e ele, como ele falou assim, eu ando pela terra, né? Então eu sou o dono da terra, né? Eu ando, tá, beleza. Só que Deus falou assim, opa, calma aí, você não é o dono da terra, porque tem um que está lá, que é meu servo, servo Jó, né? E não há outro nenhum reto como ele. Então você, tipo assim, entre parênteses assim, você não pode ser considerado o dono do mundo porque tem o meu servo que está lá ainda. Uhum. Então, calma aí. Ah, mas então é porque ele tem tudo, né? Se você tirar o que ele tem, ele vai negar, né? Foi, não, então faz a prova, só não tira a vida dele. Não tira a vida dele. Mas o resto você pode tirar tudo que não vai negar, né? E, e eu, será que, né? Eu sei que os irmãos assim, estão será que pode ser alguma coisa assim, ou é meio equivocado? Eu Você tô te entendeu mais ou menos o ouvindo. raciocínio, mais ou menos, assim? Sim, sim. Para mim, novamente, assim, inclusive a discussão do diabo com Deus, tudo isso está passando para mim tem um propósito maior que é revelar esse ensinamento de que assim ah, o poder de Deus ele é maior do que a nossa compreensão e não está limitado a uma questão de troca. Ponto. Esse é o propósito do livro. Para mim, a discussão de Satanás com Deus e os argumentos que ele usa é os argumentos que as pessoas ainda hoje creem, né? Assim, as pessoas ainda hoje argumentam como um inimigo. Falam assim, ele tá fazendo isso porque ele tá tudo bem, ou porque tá com saúde, ou porque tá não sei o quê. Então, assim, mostra que a fé, mesmo meio de sofrimento, ela não é lógica. Aliás, fé não é uma coisa lógica, fé é uma coisa que é gerada no nosso coração. Eu, 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 eu continuo crendo que, assim, o que aconteceu ali, aquela discussão e tudo aquilo,
é só a introdução do que está acontecendo na vida de Jó e mostrando que, assim, não foram coisas naturais, foram coisas realmente sobrenaturais que aconteceram na vida dele, com uma espécie de provação mesmo que ele passou, grande, igual eu acho que ninguém nunca passou, e ele conseguiu manter-se fiel. Pastor, E só se a gente leva em consideração que a história de Jó é contemporânea com Abraão, não é Jó que Deus escolhe para poder começar uma nova nação. Deus vai escolher Abraão. Então, assim, Deus é soberano. E se a gente coloca na ponta da balança, Abraão ele vai ser o pai da fé porque ele confia no que Deus fala com ele. Mas Abraão, moralmente falando, puxa, eu preferiria Jó. Pastor, mas Você está entendendo? Então Deus é Deus conhece soberano. o coração, né? Então, acho que Deus conhecia o coração de Jó, por isso que ele falou para o inimigo: tira Exatamente. tudo, pode tirar tudo, não tira a vida, porque sabia, conhecia o Lembra que eu coração falei? dele. Satanás não é onisciente. Então, Uhum. para ele, Jó só está servindo a Deus porque está tudo bem para ele. Mas Deus pastor, sabia o coração de Jó e sabia que ele realmente o amava de verdade. Uhum. eu não Diga, sei Tereza. se, eu não sei se responde a pergunta do comentário do Haroldo, eu não sei se eu entendi direito, mas no podcast que eu assisti só sobre a história de Jó, ele discute por que o diabo tinha tanta liberdade, né? Aí ele falou assim: você tem que lembrar, pessoal, você tem que lembrar que isso foi antes de Jesus. Então o pecado dominava. Entendeu? Uhum. Era o pecado, não havia o sacrifício de Jesus. Então o pecado dominava, o mundo era totalmente dominado por Satanás. Então por isso que ele andava, né? Ele caminhava, porque ele tinha o controle total, Muito né? bom, Grace. Então assim, foi a explicação que esse pastor estava dando. Muito bom estudo, vocês têm que assistir. E a E ele, gente, e a e ele gente falava tem como era aquela. antes da vinda de Jesus. Então diabo, o homem era separado da presença de Deus, né? Não havia. Então o diabo estava no controle, por isso que ele tinha essa liberdade completa de estar, apesar que com a permissão de Deus, ele tinha o controle, e acho que havia, não sei se Deus respeitava aquilo, mas assim, era controlado pelo diabo, porque não havia justificação nenhuma, né? E por isso que ele caminhava né? E assim, ele tinha o controle. Pelo menos a explicação que ele deu, eu não esqueço essa explicação. Muito bom o podcast. E isso é bem interessante, porque assim, de fato, né, Apocalipse. Eu sei que algumas pessoas pegam muito aquele texto que Jesus desceu no inferno, tomou a chave da mão de Satanás. Não há um versículo que diz exatamente isso, mas que Jesus tem as chaves da morte do inferno, isso tá lá, né, no livro de Apocalipse, e em Efésios vai dizer que Jesus é aquele que subiu ao mesmo que desceu, né? Então fala desse poder de Jesus, né? Para mim, o texto mais clássico é Colossenses, que diz que Jesus envergonhou o diabo e tudo quando ele cravou a dívida do pecado na cruz do Calvário, né? Então, realmente, Satanás não tem mais nenhum poder, nenhuma acusação, né? Que diremos à vista dessas coisas? Se Amém. Deus é por nós, quem será contra nós? Ô pecado, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Né? Lá, 1 Coríntios capítulo 15. Então, de fato, isso faz muito sentido, Grace, sim. Meus irmãos, eu quero voltar ao tema do que não é ordem lógica, ou não é ordem de livro, é cronológica, e encerrar por causa da hora também. Mas assim, Uhum. nós não vamos fazer em ordem. A gente está seguindo essa ordem cronológica. Eu digo para vocês, eu fiz em 2024, foi muito bom para mim, eu espero que seja muito bom para vocês, porque a Bíblia ganha um novo sentido, você consegue entender tudo que está acontecendo por diferentes visões. Quando a gente chegar nos reis, é muito legal mesmo, que você tá ali no rei, aí você vê o que está acontecendo lá na frente, o que o profeta falou para aquele rei. A Bíblia ganha uma nova dimensão, realmente. Eu espero que vocês desfrutem bastante disso. Eu aconselho vocês, se você está atrasado no seu plano de leitura, coloque em dia, você consegue colocar, ainda dá tempo. Hoje é o dia. Que dia é hoje? Hoje foi o dia 14 ou 15, eu não lembro agora. Acho que eu Acho estou que era um dia 13. adiantado. Acho Hoje que é foi o dia 13. 17, desculpa. Hoje foi o dia 17. 17. Então, assim, quem quiser começar, se tem alguém querendo começar, dá para começar amanhã ainda, no dia 18, que a gente vai começar no Gênesis 12. O que vem pela frente agora é justamente contando a história de Abraão. Você lembra que não vou fazer hoje os 11 primeiros capítulos da Bíblia, mas a gente termina o capítulo 11 com Deus criando povos. Até então havia um só povo, o capítulo 11 termina com povos. E agora Deus vai escolher um povo para ele, que vai ser Abraão.
E é o que a gente vai ver nos próximos dias, é a história de Abraão, o pai da fé, o coração de Abraão é algo grandioso e tem muita coisa boa na Bíblia aí para a gente estudar. Ah, eu queria, antes de terminar, eu vou terminar o Zoom, mas eu quero que você fique um pouquinho mais. Deus abençoe quem acompanhou a gente até aqui. Se tiver pergunta, pode mandar no aplicativo que a gente vai responder na medida do possível. E vamos ler a Bíblia junto em um ano, meus irmãos. Deus abençoe.